Bom, estamos recebendo aqui no estúdio Otávio Moraes, vice-presidente do Sistema FEComércio e vice-presidente do Cindy Lojas Costa Doce, para a gente falar aí do nosso comércio local. E vem novidade aí, né? Tem um domingo aí que vai abrir as portas do nosso comércio, Otávio. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os amigos do Clique Rádio. Uma satisfação, mais uma vez, estar presente numa segunda-feira, né? Dessa troca de temperatura novamente. Que loucura, né? E saímos aí de um calor aí de 28, 29 graus aí, e essa segunda já amanheceu com neblina, chuvosa e com frio, né? Isso mexe com a vida do empresário, principalmente o de moda, né? Tu que trabalha nessa área, porque com certeza. Muda o tempo, o clima, tu tem que trocar uma vitrine, toda a loja para... Isso quebra o nosso planejamento todo, né? Do mês, da semana. E isso é quando a gente faz um comparativo com os outros anos. O ano passado foi totalmente diferente, né? A questão climática. Começou mais cedo, teve os dias mais parelhos de temperatura. Com certeza isso a gente tem que começar segunda-feira ali já mudando as estratégias de venda da semana. Mas faz parte, né? O comércio, claro, principalmente no pessoal de moda, faz parte do processo. Pois é. Bom, conta pra gente aí desse domingo que vai abrir. Vai ser no dia 6, né? Dia 6, né? A gente vem com essa novidade aí, o Cindy Lojas, dentro daquela programação dos domingos que a gente tem disponibilidade, né, de abrir durante o ano, e onde a gente tem livre-arbítrio de abrir os domingos, né, o empresário durante o ano. Um deles é o que antecede o Dia dos Pais, que neste ano cai 6 de agosto, então das 14 horas às 20 horas, o comércio então tem a disponibilidade aí de abrir dentro do entendimento do empresário, né? Bom, o que necessita para isso, Otávio? Bom, a gente precisa de 3 vias do acordo, né? Com a listagem ali de quais os colaboradores que vão estar participando, né, desse trabalho. Nós temos aí uma folga antecipada, que ela precisa ser dada ao colaborador, e ele é remunerado, então, no ato do seu trabalho no domingo. Então, ele não tem, dentro da sua carga horária, nenhum prejuízo, porque essa folga tem que ser antecipada, e ele ainda tem um acréscimo mensal dentro dos seus ganhos. Então, isso necessita de 3 vias, né? Uma fica com a empresa, um sindicato laboral, e o outro com o Cindy Lojas, e aí o comércio está apto, então, a fazer essa abertura, que sempre tem um ganho, né? A gente costuma ser questionado, né, Eduardo? Mas poucas lojas abriram, aí na outra data, agora foi bom, bastante lojas abriu. A nossa defesa sempre é em cima do livre-arbítrio. A gente tem que ter essa disponibilidade para o nosso empresário. E dentro das suas atribuições, o empresário estrategicamente vê qual domingo que é interessante ele abrir. Tem empresas que abrem no domingo, por exemplo, do dia dos namorados, no dia da criança, e não abrem no dia das mães ou no dia dos pais, né? E sucessivamente ao contrário. Então, esse é o grande objetivo da gente ter este acordo com o sindicato laboral, para a gente poder abrir em algumas datas comemorativas, né? Com certeza. Mas é novo isso, né? Não é tão antigo essa modalidade dos domingos. Isso. Foi durante a sua gestão no Cindy Lojas? Foi. Até 2017, e eu entrei no Cindy Lojas em 2018, nós tínhamos ali até 2017 2 domingos no ano, que eram os 2 domingos do Natal, né, ali do dezembro. Já era dentro do mesmo formato, com folga antecipada, remunerado. Depois, ali em 2018, a gente então negociou com o sindicato laboral, com a presidente Sandra, o aumento dessas datas comemorativas. Hoje são 7 domingos no ano, né, que entende que é importante isso para o comércio. As vendas do comércio elas acabam fomentando nessas datas, e também sem nenhum, vamos dizer assim, desabono ou prejuízo ao próprio colaborador, né? Isso que é o importante, porque a gente tem a possibilidade do trabalho, né? A possibilidade das vendas no período da tarde, e também é uma forma de gratificação financeira a quem está trabalhando, e uma folga antecipada no meio da semana, que isso também é sempre importante. Então, isso deu muito certo desde 2018, hoje nós já estamos em 2023, e a gente pretende aí sempre manter esses acordos, né? Com certeza.
Bom, e então é dia 6. Dia 6, das 2 às 8 da noite. Das 6 às 2 às 8. No site do Cindy Lojas tem um link ali, Eduardo, tá? Dentro do site, para pegar os acordos. Preenche os acordos ali, envia esses acordos para o Cindy Lojas, fica com uma cópia, manda 2 para o Cindy Lojas, fica com uma cópia dentro da empresa. Vai ter ações na Esquina Democrática, que já é de cotidiano do Cindy Lojas. A gente promove, junto com o SESC, junto com o SENAC, ações dentro da Esquina Democrática, dentro desse período, músicas, brindes, vão ter sorteios de brindes também, dentro da Esquina Democrática, que a gente possa trazer aí a nossa sociedade, nossos clientes aí, para vir no domingo à tarde, dar aquela passeada no centro e ver já o comércio aberto e antecipar as compras, né? Que isso é importante. Porque quando se deixa, Eduardo, muito para o final, por mais que a gente queira dar um ótimo atendimento, o fluxo de clientes aumenta muito. Vamos lá, na quinta, sexta e no sábado, principalmente esses últimos 3 dias, o fluxo de clientes ele aumenta muito. E muitas vezes a gente não consegue, por mais que se tente dar uma atenção devida ao cliente. Por isso que esses domingos que antecedem as datas comemorativas servem para o pessoal vir mais tranquilo, fazer suas compras mais com tranquilidade, escolher bem e já ficar livre ali do presente do Dia dos Pais. Com certeza. Bom, e falando em comércio, no varejo, vem aí a nossa Expo Varejo, né? Que a FEComércio é co-realizadora junto com o Clique Camaquã. Vem, Eduardo, é uma satisfação e nós já estamos aí há quase um ano, né, que se teve o primeiro contato, né? Se não me falha a memória, foi em agosto. Teu primeiro contato foi em agosto com a FEComércio. E desde lá, então, a gente construiu esse cenário. Para nós é uma satisfação muito grande. A FEComércio e o Cindy Lojas, o SESC e o SENAC estão extremamente focados na Expo Varejo. Nós tivemos uma reunião semana passada, junto com o presidente Fabrício, ali, com as diretoras Denise, a Daiane e a Jane, a nossa executiva, para alinhar já alguns procedimentos dentro da Expo Varejo e a gente poder trazer o que tem de melhor, né, dentro de tecnologia, do Lab, trazer o melhor dentro do setor terciário, numa feira que com certeza vai ficar marcada na história, né, uma feira totalmente moderna, uma feira diferente, uma feira com público gratuito todos os dias, com muitas atrações, palestras, entretenimento. Eu acho que quem tem a ganhar com isso é a sociedade, é a região, que é uma região de muitas feiras, né? E eu acho que quanto mais a gente consegue, por exemplo, trazer feiras no primeiro, no segundo semestre, feiras de diversos perfis, quem ganha é a sociedade. Não? O exemplo ontem, né, na festa que teve ontem, do Colono, um sucesso, um pouco ali, poucos tempo atrás teve a Festa do Fumo, agora ali vai ter a Expo Dom Feliciano, logo depois da Expo, já a Expo Varejo. Eu acho que isso mostra o engajamento da sociedade, da nossa região, das forças vivas, das entidades e principalmente do Clique Camaquã, que tomou a frente com muita sabedoria, autoridade, muito profissionalismo e está fazendo acontecer junto com seus parceiros a Expo Camaquã. Estamos na expectativa, né? Então, ali 8, 9, 10, todos os olhos aí da região se volta aí para a Expo Varejo, primeira edição, e que venha muitas edições pela frente aí. Com certeza. Dá para antecipar alguma coisa aí da FEComércio dentro da Expo Varejo? Nós vamos trazer todo o processo do Lab, né, que é um processo de inovação, né, os óculos metaverso, óculos de metaverso 3D a gente vai trazer. Vamos trazer também alguns painéis. Por exemplo, nós temos o do CAL, que é do conselho lá que eu dirijo, Conselho de Assuntos Legislativos. Nós vamos trazer um painel referente ao Representa Mais, que vai estar à disposição da sociedade para ver, entender, opinar e votar quais os projetos de lei, por exemplo, que estão tramitando na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados Federais e no Senado. Estará à disposição, então, para fazer um cadastro e dar a sua sugestão, todos os empresários ali, sobre os projetos de lei que impactam ao setor terciário, ou seja, que impactam ao varejo. Então, a gente vai trazer esse mecanismo e nós já estávamos ali falando com a Daiane sobre os shows, que eu sei que tem um leque de shows alinhados contigo aí, palestras do SENAC, muitas palestras de inovação e de gestão também.
Então a gente vai estar aí a 1000 tentando trazer o melhor aí dentro do sistema Fecomércio. E eu estou aqui conversando com o Otávio Moraes. Agora, bate-papo é com o presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, eu recebo aqui do Pedro Neves, que é assessor do vereador Wilson Meireles, é uma indicação, número 18 de 2023, né, encaminhada à ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, solicitando a atualização imediata dos valores da tabela SUS e revisão dos procedimentos que ocorrem defasagem acima dos índices inflacionários. Isso é um problema que respinga lá no hospital, né? A tabela SUS está desatualizada. Eduardo, esse é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente fica feliz aí, parabenizo o vereador Wilson por essa iniciativa, porque é um dos maiores problemas que a gente tem hoje na saúde do Estado e do país, né? É a tal famosa tabela SUS que ela não é atualizada aí há mais de 18 anos. E isso gera uma dificuldade muito grande nos hospitais de se manter eles funcionando com serviços, né? Quando historicamente, a gente ouve, e teve momentos aqui em Camaquã que se ouviu muito falar que o hospital não tinha gestão, que o hospital isso, o hospital aquele outro, sempre direcionando aos gestores, para mim sempre foi uma cortina de fumaça para realmente aparecer os problemas reais. E os problemas reais é uma tabela defasada, são recursos que não compensam a despesa que se tem, né? Nós estamos falando aí de que todos os hospitais filantrópicos, todos eles, estão com as mesmas dificuldades. Basicamente, para tu tentar manter um equilíbrio do hospital filantrópico, de todos, tu precisa estar ali trabalhando numa média, mais ou menos, Eduardo, de 60% SUS e 40% convênios e particulares. De acordo com os convênios e com os incentivos e com os acordos e contratos que a União e o Estado acaba sempre impondo aos hospitais filantrópicos, a tendência é a gente ter que sempre aumentar mais o trabalho do SUS. Então, para tu ter uma ideia, hoje a gente trabalha com mais de 85% SUS. Então, aí tu está pensando, com uma defasagem dessas, um hospital trabalhando com mais de 85% da sua capacidade dentro do SUS, é claro que a gente vai trabalhar com um déficit mensal, né? E esse déficit mensal ele acaba acarretando, né, várias dificuldades dentro do hospital. Claro que esse trabalho da tabela SUS ele é algo a ser estudado muito bem, porque ele não tem como, vamos atualizar a tabela SUS para o Hospital Aparecida, aqui em Camaquã. Não, uma tabela SUS, ela, quando for mexida, ela tem que ser atualizada a nível nacional. Mas esse especificamente aqui, né, no nosso hospital, a gente está aí há 60 dias, né, fazendo muitos mecanismos no sentido de reavaliar o contrato que a gente tem com o Assistir, que é o contrato com o Estado. Estamos com uma consultoria vendo os números do que se produz, o que deixou de produzir, o que a gente pode produzir mais. Estamos com uma grande expectativa aí de aumentar os valores mensais do contrato Assistir, que é o contrato que se tem com o governo estadual. Estamos com um movimento a nível federal, né, com uma agenda aí pré-marcada com a ministra da Saúde, né, para levar a ela um dossiê do que é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, quais as dificuldades, onde são os nossos maiores gargalos dentro da instituição, quais os serviços que mais têm prejuízos. Paralelo a isso, estamos fazendo outros movimentos para buscar parceiros de convênios e particulares, porque dentro da área de saúde, dentro dos hospitais, a gente não pode, não tem como, Eduardo. As pessoas às vezes perguntam, mas quanto é que é o déficit? O déficit é X mês. Tá, então nós vamos lá num canal e buscar esse X. A gente tem que fracionar isso, porque tem o contrato com a União, o contrato com o Estado, e nós temos convênios e particulares, e este montante, e mais emendas parlamentares, né? E o somatório disso é que tem que reduzir o nosso déficit mensal. Esse trabalho a gente está fazendo.
Bom, Otávio, então o que acontece com os hospitais filantrópicos na sua totalidade, quando não, que trabalham com mais de 70%, 80%, 90%? Ocorre aquilo que a gente ouve, Eduardo, que muito de rotina a gente ouve assim, o hospital é um saco sem fundo. Entra a emenda parlamentar, entra 3 milhões de emenda e some. Não é que some, e não é que seja um saco sem fundo, porque a emenda parlamentar ela é extremamente necessária todos os anos para manter o equilíbrio. Porque quando entra 3, 4, 5 milhões ano de emenda parlamentar, é o que reduz o déficit mensal daquele ano. Mas ele é resolutivo para aquele período de 12 meses. Porque nos próximos 12 meses vai ter de novo déficit. Né? Por quê? Porque o contrato com o Estado, com a União, continua o mesmo. Então, óbvio que 2023, 2024, 2025, o déficit vai ser o mesmo. Então, este mecanismo, e aí não é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, todos os hospitais trabalham muito em cima de emendas parlamentares. Né? Por isso que a gente tem que ter uma conexão muito grande com os deputados federais que têm conexão com a região, tá? E que vêm aqui pedir voto, que estão sempre aqui, e eles têm, não digo a obrigação, porque fica algo muito, muito impositivo para eles, mas eles necessitam ter essa sensibilidade que um hospital filantrópico, entre quase todos do estado do Rio Grande do Sul, vão manter os seus equilíbrios com as emendas parlamentares, com o recurso dos vereadores, com as emendas parlamentares dos vereadores de Camaquã, né, que este ano entrou um valor significativo, e aqui parabenizo a todos os vereadores, mas, por exemplo, nós temos emendas parlamentares de alguns municípios da região, de vereadores, e que nenhum deles coloca em Camaquã. Esse trabalho tem que ser feito. Nem todos os municípios da região, a Câmara de Vereadores tem emendas parlamentares, mas algumas têm. Cito aqui, que não me falha a memória, 2 delas. Chuvisca tem, Tapes tem. A gente não vê nenhum vereador. Que usam o serviço. São municípios que usam muito os serviços, entende? Muitos serviços. Né? Nós estamos aí falando de 11 municípios da região que usam muitos os serviços. Né? Nós tivemos aí, há 2 semanas atrás, uma agenda com a Associação dos Prefeitos, a Costa Doce, tentando, dentro desse trabalho, fazer esse processo de conscientização, de reflexão da importância, que é nítida, todo mundo sabe, a importância do Hospital Nossa Senhora Aparecida para a região, mas qual o caminho que a gente poderia tomar, porque antes das eleições agora, esta aqui do pleito que estou como presidente, nós tivemos ali algum período da maternidade fechada. Nós corremos risco de ter outros serviços fechados. Esse risco é latente ainda, Eduardo. Então, a gente sabe que muitas vezes vem do Estado já uma cifra que já é dos municípios, mas ela é defasada. Ela não consegue fechar a conta diante das despesas que se tem no dia a dia do hospital. Então, os prefeitos necessitam ter essa sensibilidade e, de alguma forma, contribuir com o hospital. Não tem um recurso financeiro, Otávio. Mas então então vamos fazer movimentos com seus pares políticos, com seus respectivos deputados federais, que, por exemplo, Eduardo, dentro deste ano de 2023, não entrou emenda parlamentar federal. Não entrou emenda parlamentar federal até agora. Tá? Emendas parlamentares que deveriam entrar em maio. Tá? Este ano não entrou. Então, muitas vezes eu sei que isso gera desconforto, daqui a pouco algum outro prefeito não vai gostar de eu esteja falando isso aqui, mas é a realidade. Se lá no Caixa Único, se lá no planejamento da saúde de cada município não se tem como dar um aporte ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, por que não se faz movimentos políticos para isso? Por exemplo, a gente vê, e eu participei de uma grande audiência em prol da duplicação da BR-16 em 2018, que eu era presidente do Cindy Lojas, ali no Sesc. Tem movimentos agora em prol ao pedágio, e é justo esse movimento às 3 praças de pedágio que nós temos entre Camaquã e Porto Alegre. Por que não se faz movimentos e audiências públicas e chamamentos de deputados, senadores, em prol do Hospital Nossa Senhora Aparecida? Essas discussões, elas precisam vir à tona e a gente precisa discutir com a sociedade. Então, esses movimentos estão sendo feitos, estamos lá com um grupo gestor,
temos nosso diretor administrativo, o Abílio, nós temos outros diretores administrativos. A gestão, o hospital tem. Ela tem e tem muito boa e faz muito bem a gestão. A questão é que, quando se gasta 4 e arrecada 2,5, tu tem que fazer gestão de dívidas, e não a gestão que nós gostaríamos e que os outros presidentes que passaram gostaríamos de fazer, que é uma gestão, no mínimo, no empate ou com superávit. Mas esse trabalho é o trabalho que a gente está fazendo, estamos com todos os serviços funcionando, estamos com a nossa equipe motivada, nossos mais de 400 funcionários, que aqui deixo um grande abraço para eles, para os nossos médicos, que são fundamentais dentro desse processo. As mantenedoras, que fizemos uma reunião com mantenedoras, onde fizemos comparativos trimestrais, com números, com indicadores, deixamos o processo extremamente aberto às mantenedoras, à sociedade, para entender bem o processo do hospital. Perfeito. Otávio Moraes, presidente do Sind Lojas Costa Doce. Neste momento agora a gente estava falando sobre o Hospital Nossa Senhora Aparecida, porque é presidente do hospital e vice-presidente da FEComércio RS. Obrigado pela disponibilidade sempre, tem que aparecer mais vezes aí, né? Apareço sim, só fazer o convite. A gente está aí trazendo alguns assuntos de interesse da sociedade. É sempre bacana vir no Clique e estar na tua presença aí. Valeu.